Olá, turma! Na aula de hoje, de Formação Econômica do Brasil, daremos continuidade à discussão sobre o processo de transição da economia brasileira de um mercado e uma estrutura de produção baseada no trabalho escravo para um modelo baseado no trabalho assalariado. Desse modo, a base da aula de hoje serão os capítulos 26, o qual discute o fluxo de renda na economia de trabalho assalariado, e o capítulo 27, que tem como tema a tendência ao desequilíbrio externo. Então, o ponto central, e isso é a questão chave aqui para entender a obra do Celso Furtado, é que ele entende como um ponto de ruptura dentro da evolução da economia brasileira a introdução do trabalho assalariado. Então vocês vão ver mais para frente, nas próximas aulas, que o Furtado ele vai apontar que o processo de mudança estrutural da economia brasileira, que vai estar baseada no mercado interno, ele vai ter dois eixos principais. O primeiro deles é o que a gente já vem vendo nas últimas duas aulas, que é o desenvolvimento do trabalho assalariado, no qual vai criar realmente um mercado interno para os produtos nacionais e com isso vai estimular a demanda por eles e servir de incentivo para a construção de atividades econômicas, de empresas, de manufatura no país. E por sua vez, o desenvolvimento dessa manufatura, dessa indústria brasileira vai ter o potencial de fato estimular a transformação estrutural da economia como um todo. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Então, olhando estritamente para o século XIX, o Furtado ele vai apontar na sua obra que o fato mais importante do fim desse período é o crescimento do trabalho assalariado. Porque ele teve como consequência, antes de mais nada, a ampliação do efeito multiplicador da economia. Ele ampliou a especialização das fazendas, né? Então fez com que elas criassem, adotassem novos meios de produção e com isso aumentasse inclusive sua produtividade do trabalho e desenvolveu novos hábitos de consumo, tanto por parte da elite, mas principalmente por parte da classe trabalhadora, seja os imigrantes, sejam os colonos que passaram a receber salário nesse período e a comprar produtos. Então, o Furtado ele vai destacar que a massa de salários gerada nesse período é o núcleo de uma economia de mercado interno. Então, à medida em que se introduz a mão de obra assalariada, se consegue criar estímulos para a consolidação do mercado interno no Brasil. E olhando esse ponto, ele vai dizer que uma das condições cruciais para que se atinja o crescimento autossustentado no longo prazo é que haja um fluxo de renda para o setor assalariado, porque ele vai criar esses estímulos de efeito multiplicador. E quanto maior for o salário médio da economia, maior será o efeito multiplicador. O que é o efeito multiplicador? Vocês vão ver isso com mais calma na disciplina de macroeconomia, mas o efeito multiplicador é uma ideia de que a renda gerada num determinado setor da economia, ela não fica retida nele, ela vai ser consumida em outros setores. E à medida em que é feito esse gasto em outros setores, isso estimula a criação de novas atividades e a geração de nova renda. Então é uma ideia de que ao se criar, por exemplo, uma renda de R$ 100 no setor do café, essa renda vai ser gasta em serviços, vai ser gasta em, né, digamos, numa barbearia, num restaurante, vai ser gasto na compra de produtos manufaturados como roupas, etc. Isso vai estimular, vai gerar novos salários e vai estimular essas empresas, inclusive, a recorrer ao sistema financeiro, tomarem empréstimos, gerarem investimento e esse investimento gerarem mais emprego, mais renda e mais consumo. Então, lá no final, uma renda de R$ 100 às vezes pode gerar no cômputo total
do PIB um estímulo de R$ 200 por causa desses outros efeitos em outras atividades econômicas, de modo que é chamado de efeito multiplicador da renda, porque ela de fato tem um papel de um gasto de uma determinada montante vai ter um efeito muito maior no PIB do que ele propriamente dito. Tá? Por outro lado, se houver pouca disponibilidade de mão de obra, o salário será mais alto e o café será mais caro, vendendo menos e gerando menos impulso externo. Então, o que o Furtado ele vai observar na obra dele? Que, por um lado, ter mão de obra assalariada, ela serviu de estímulo para o desenvolvimento do mercado interno e para o desenvolvimento do, da mão de, do, da, teve um efeito multiplicador considerável. Contudo, isso só foi possível porque o salário também, ele, embora tenha aumentado, o salário médio, ele não cresceu tanto. Porque se ele tivesse se tornado muito caro, isso em vez de viabilizar o desenvolvimento interno, ele ia provocar uma queda nos lucros do setor agroexportador, do setor do café. O café ia ficar mais caro para se produzir, então com custos de produção mais elevados, o preço do café também teria que ser mais alto. E com isso, as vendas, as exportações seriam menores e o impulso para o desenvolvimento também seria menor. Então, no Brasil, com o aumento da demanda do café, né, internacional, como a gente viu na aula passada, que houve um aumento internacional dos preços desse produto, principalmente nos Estados Unidos, além disso, havia uma quantidade de mão de obra disponível para aumentar a oferta, mas sem gerar uma pressão muito grande nos salários. Essa mão de obra disponível era vinda pelos imigrantes, mas também pelos migrantes das regiões mais distantes do Sudeste brasileiro, do Nordeste, mão de obra de ex-escravos e também de colonos da região do Sudeste do país. Então, esse aumento da oferta da mão de obra podia se dar sem que fosse preciso aumentar necessariamente o nível dos salários inicialmente, porque havia muitos trabalhadores em condição de subsistência que migraram do campo, né, de regiões mais afastadas para as fazendas de café. Além disso, afora a quantidade de mão de obra, havia também muita terra disponível, que também permitia uma expansão da produção de café sem a necessidade de grandes investimentos produtivos. Então, isso também manteve os custos de produção relativamente baixos e controlados, permitindo uma expansão do café sem gerar pressão nos salários e sem gerar muita pressão no preço. Apesar disso, né, historicamente, houve um aumento do salário médio mesmo com essas condições de mão de obra altamente disponível, o que propiciou um aumento na demanda por produtos no mercado interno. E daí se questiona como se explica essa elevação do salário médio havendo tanta mão de obra disponível assim. E o Furtado ele vai olhar esse caso comparando o processo de transição dos trabalhadores do setor de subsistência para o setor exportador. Então, o que ele vai colocar? Tá? Que não necessariamente a causa do aumento do salário médio no Brasil foi causada por uma elevação do salário no setor agroexportador, no setor de café, mas sim, mesmo mantendo um patamar inicial de salário na produção de café, sem alterá-lo, a causa do aumento do salário médio se deu porque trabalhadores do setor de subsistência, onde o salário e a renda eram menores, migraram para o setor de café e com isso tiveram uma renda mais alta. E na média o salário aumentou. Tá? Então, se a gente pegar, vamos supor aqui que a gente tem o setor de subsistência, 10 trabalhadores, e como a produtividade do trabalho é muito baixa no setor de subsistência, o salário deles é de
2 unidades monetárias. Já no setor exportador, a gente também vai ter 10 pessoas e um salário mais alto, um salário de 8 unidades monetárias. Se a gente somar esses dois setores, a gente vai ver que 10 vezes 2 dá 20, mais 10 vezes 8, que dá 80, é igual a 100. Quantas pessoas a gente tem nessa população? 20. Então a gente tem uma renda total de 100 dividido por 20 pessoas, nosso salário médio vai ser de 5 unidades monetárias por pessoa, não discriminando aqui por setor. Agora vamos supor que se mantém esse mesmo patamar de salário, tanto no setor de subsistência quanto no setor exportador, só que a parte da população que trabalhava no setor de subsistência se desloque para o setor agroexportador, para o setor latifundiário produtor das fazendas de café. Então, digamos que metade das pessoas do setor de subsistência vá para o setor exportador. Com isso, o setor de subsistência fica com 5 pessoas e o setor exportador com 15. Tá? O salário médio na sociedade vai se alterar com isso. Por quê? Se a gente pegar 5 pessoas vezes 2, a gente vai ter 10 de renda, tá? Vinda do setor de subsistência. Contudo, no setor exportador, agora a gente vai ter 15 pessoas vezes um salário de 8 em vez de 10. Tá? Então, com isso, nosso salário ele vai aumentar para 120. Tá? Então, essa é a renda gerada no setor exportador. 10 mais 120 igual a 130. Como o nível de população não cresceu demograficamente, a gente tem igual na população 20 pessoas, a gente divide por 20, a renda média é de 6,5. Então, o salário aumentou. O salário médio da população brasileira aumentou. Mas não porque o salário no setor agroexportador cresceu, e sim porque houve esse deslocamento de trabalhadores de um setor com menor produtividade com renda mais baixa para um setor de maior produtividade com uma renda mais alta. Então, à medida em que o setor agroexportador crescia, a renda média da população brasileira também crescia. Tá? Então, com isso, olhando a relação de salários e lucros, os empresários eles não precisavam repassar a parte dos ganhos dos impulsos externos para os assalariados. Eles não precisavam aumentar os salários para ter mais lucratividade. Em princípio, porém, deveriam arcar também com todas as perdas nas épocas de contração. Então, por um lado, os salários não cresciam, o que mantinha a margem de lucros altas dos capitalistas, dos latifundiários, contudo, eles também acabavam tendo grandes prejuízos em período que os preços do café caíam muito. O que a gente vai ver mais adiante, e vai ter um papel importante, é como se socializava esse prejuízo quando se dava essas contrações e se criavam mecanismos de defesa da renda do café e porque isso era importante para o crescimento da economia. Tá? Então, olhando aqui o comportamento da economia agroexportadora, a gente vai pegar aqui, partir do exportador que vende café. Tá? Então, a gente tem lá o nosso cafeicultor, ele vende o café para o comprador estrangeiro de café. Então, sai café, entra ouro, entra dinheiro. Tá? Então, lá tem o cifrãozinho entrando. O que o exportador de café faz com esse dinheiro? Bom, uma parte ele paga em salários, tá? Então vai lá para os assalariados e os assalariados usam essa renda gastando parte com produtos importados e outra parte com produtos nacionais. Ao comprar produtos nacionais, isso tem um efeito multiplicador porque estimula o surgimento de outras atividades dentro da economia brasileira. Aí voltando para a renda do exportador de café. A outra parte da renda ele vai gastar parte com produtos importados para o consumo próprio dele, outra parte com produtos nacionais, como por exemplo alimentos, e que tem um efeito multiplicador também, e outra parte ele vai gastar com reinvestimento. O que é reinvestimento? Compra de capital, compra de sementes, construção de estrutura
para ampliar a produção dele. Então isso também tem um efeito multiplicador à medida que ele vai ter que empregar pessoas para realizar esse serviço e ao mesmo tempo vai ampliar a renda à medida em que vai ter uma produção maior. E outra parcela da renda do exportador vai para a reserva de depreciação. O que é essa reserva de depreciação? É um montante que é guardado para situações em que o preço do café cai. Então, quando o preço do café cai, essa reserva é devolvida, né? Ela é utilizada para estimular para estimular a compra e a manutenção da renda do setor cafeicultor, para que em períodos de contração eles não percam tanto. Isso também tem um efeito multiplicador à medida em que ele mantém o nível de renda deles, eles podem consumir mais. Além da questão do trabalho assalariado, o Furtado ele vai observar nesse capítulo que ela gera também, além do efeito multiplicador, um problema que é um aumento da demanda por moeda. Tá? Então, por um lado, ter mais trabalhadores é bom porque eles consomem mais, eles recebem salário, mas por outro lado, quanto maior o número de salário, maior é a demanda por moeda. Num país como o Brasil, que se utilizava, inicialmente tinha pouca moeda disponível, porque originalmente era um país escravocrata, em que a maior parte da população não recebia salário, com o trabalho assalariado vai surgir pressão para que se emita mais moeda. Só que emitindo mais moeda, o Brasil vai precisar de mais ouro, porque a gente tem que lembrar que aqui, historicamente, a gente está no modelo do padrão ouro, onde cada moeda emitida ela tem que ser lastreada, ou seja, para cada real, para cada unidade monetária emitida, tu precisa ter a mesma quantidade em ouro, e nem sempre isso acontecia. Tá? Então se gerava uma demanda para transação, mas tinha um problema de inflexibilidade do sistema financeiro e nacional e da política imperial. E a grande causa dessa inflexibilidade estava na falta de ouro. E essa falta de ouro ela ocorria devido à tendência ao desequilíbrio externo da economia brasileira. Porque havia um grande delay, uma diferença entre o quanto se exportava e o quanto se importava. Então, à medida em que, às vezes, as importações cresciam mais do que as exportações, isso gerava um déficit na balança de pagamentos, né, fazendo com que o Brasil precisasse tomar empréstimos para se financiar. E a grande questão disso é que ao tomar esses empréstimos para financiar sua balança de pagamentos, ele saía ouro do país. E ao sair ouro do país, ele não tinha dinheiro para emitir mais moeda. Então gerava um problema muito grave aqui, tá? Porque não havia como criar moeda suficiente para incorporar essa massa nova de trabalhadores. E com isso a gente tem essa questão central, que era a tendência ao desequilíbrio externo, que o Furtado debate no capítulo 27. Tá? Então, antes de mais nada, antes de entrar nessa tendência, só relembrando aqui o padrão ouro, como ele funcionava. Então, desde o século XIX até ali a década de 70, havia uma crença forte nos benefícios do padrão ouro como sistema monetário. Seja o padrão ouro mais rígido, seja o modelo do padrão ouro, do dólar ouro, né, que é adotado a partir de Bretton Woods. E durante a grande parte da Velha República, o Brasil tentou se enquadrar as regras do padrão ouro, né, seguindo as principais indicações econômicas da teoria econômica mais relevante na época, que era a teoria clássica. Contudo, veremos que isso não era sempre possível, e o país entrava e saía do padrão ouro conforme sua disponibilidade de divisas. Então, à medida em que a gente tinha uma tendência ao desequilíbrio externo, as exportações serem menores do que as importações, carecia ouro dentro da economia brasileira e com isso ele tinha que romper com esse sistema. O Furtado, na obra dele, ele critica essa insistência de manutenção do padrão ouro, argumentando que uma economia com as características da brasileira não poderia se enquadrar nesse sistema,
porque o padrão ouro ele acabava funcionando muito bem para economias que eram superavitárias em suas exportações, ou seja, exportavam mais do que importavam. Países que tinham características deficitárias ou que dependiam da exportação de produtos que tinham uma volatilidade de preço muito alto, como é o café, e que com isso havia uma maior ocorrência de períodos de contração da sua balança comercial, depender do ouro para emitir moeda era muito arriscado, porque frequentemente faltaria ouro e seria necessário então que o Brasil se endividasse para poder emitir a sua moeda nacional. Tá? A ideia toda do padrão ouro ela se baseia também na ideia, na teoria quantitativa da moeda, em que ela dizia que, olha, por que é importante que tenha um lastreamento da moeda, do papel moeda em relação ao ouro? Porque se houver um descolamento disso e se emitir mais moeda do que a gente tem em ouro, isso vai ter um efeito inflacionário. A moeda nacional vai perder valor. Então, se colocava, por exemplo, uma relação direta entre inflação e crescimento da oferta monetária. Então, toda vez que a moeda crescia, né, se emitia mais papel moedas além do quanto se tinha de lastro em ouro, e a ideia aqui do lastro em ouro, ele indicava o crescimento real da economia, à medida em que quanto maior a economia, maior as exportações, maior a reserva de ouro, então se podia emitir mais moedas. Emitindo-se mais do que isso aumentava os preços, gerava inflação. Tá? Então, para não gerar inflação, era necessário ter esse controle. Né? Aqui dentro da teoria quantitativa da moeda, a gente entende, né, na sua equação, na equação de Fischer, que a gente tem um equilíbrio entre MV vezes PQ. Tá? Então, o MV ele representa o M, a quantidade de moeda, o V, a velocidade de circulação dela, ou seja, quantas vezes ela gira, né, muda de mãos em mãos dentro da economia. O P é o nível de preços e o Q é o nível de produto. Tá? Então, quanto maior e esse Q a gente também pode trocar o PIB real, né, o PIB, por T, que é o número de transações também. Tá? Então, pode ser MV igual PQ ou MV igual PT. Tá? Então, o que ela indica? Que existe uma relação direta entre M e P. Então, quanto maior a quantidade de moeda na economia, maior o nível de preços. E existe uma relação direta entre V, de velocidade, e Q, tá? Que também a gente pode substituir aqui por T, que é o número de transações. Tá? Então, quanto mais moeda, maior preço. Quanto maior a velocidade de circulação da moeda, maior o número de transações e maior o tamanho do produto. Certo? Então, a ideia da manutenção do padrão ouro, respeitando essa ideia da teoria quantitativa da moeda, era também evitar uma pressão inflacionária. Então, o padrão ouro era um sistema monetário no qual o valor da moeda está fixo em termos de uma quantidade de ouro e o governo é obrigado a comprar e vender a moeda em troca dessa quantidade. Em outras palavras, a moeda é conversível em ouro. Quando as próprias moedas são de ouro, obviamente se está no padrão ouro. O papel moeda lastreada é a mesma coisa. Então, o padrão ouro ele tem uma característica de tirar do governo o controle sobre a oferta de moeda, porque ele não pode emitir moeda a seu bel prazer, em razão de depender do nível da balança comercial. Então, se o governo aumentar a oferta de moeda sem ter lastro, haverá uma corrida aos bancos e haverá inflação. Tá? Historicamente, a gente tem recentemente o caso da Argentina, com o Plano Cavalo e Hong Kong. E não necessariamente eles se utilizavam do padrão ouro, mas sim eles lastrearam a sua moeda nacional ao dólar. Tá? Então, para emitirem moeda, eles precisavam ter dólares dentro da sua economia, e à medida em que eles tinham uma balança comercial deficitária,
saíam dólares da economia e com isso eles não podiam emitir mais moeda. Isso causou, por exemplo, na Argentina, um fenômeno de dolarização da economia, onde as pessoas, ao invés de procurarem a própria moeda nacional, procuravam reter consigo dólares, né? Ter conta em dólar. Então, algo que é proibido no Brasil, que é ter contas em bancos nacionais em dólares, na Argentina é permitido por causa dessa característica deles. E a quantidade de ouro nos bancos, ela varia dependendo do quanto se importa ou exporta e de outros fluxos de capital, como empréstimos, investimentos externos, etc. Logo, a oferta da moeda ela irá variar proporcionalmente e, como consequência, irá variar também o nível de preço. Então, à medida em que entra mais ouro, a gente pode emitir mais moeda, né? Emitindo mais moeda, os preços também podem crescer. Mas se o nível de crescimento da moeda estiver atrelado a um crescimento do produto, né? Então, à medida em que se produz mais, se exporta mais, isso gera mais renda, isso gera mais entrada de ouro, essa entrada de ouro vai gerar mais moeda, então os preços não vão crescer além da mesmo emitindo mais moeda. Agora, se emite mais moeda sem ter ocorrido um aumento do produto, sem ter ocorrido uma entrada de ouro na economia via exportações, o nível dos preços vai crescer. E daí com isso se tem inflação. Tá? Então qual que é a ideia, olhando o padrão ouro aplicado a exportações e importações? Então, um país como o Brasil, a gente pega um país exportador, então ele vai exportar seus produtos para um comprador estrangeiro. Esse comprador estrangeiro, ele vai pegar o seu dinheiro, digamos dólares, vai colocar num banco estrangeiro. Esse banco estrangeiro, ele vai passar esse dinheiro para o Banco Central Brasileiro. E esse banco brasileiro vai devolver para o exportador brasileiro dinheiro nacional lastreado em ouro. Com isso, a gente tem como resultado um aumento da oferta monetária. Então, quando a gente exporta, né, tem exportações positivas, a exportação faz com que se entre ouro, se entre moeda estrangeira e com isso se possa emitir mais moeda sem gerar pressão inflacionária. A importação ela tem um efeito inverso. Então, quando a gente tem um vendedor estrangeiro, ele vende produtos para o importador brasileiro. O importador brasileiro pega a moeda nacional, né, digamos reais, coloca no Banco Central Brasileiro, troca esse dinheiro por moeda estrangeira que vai entrar no banco estrangeiro e vai passar para o vendedor, e essa moeda é lastreada em ouro, então sai ouro do nosso país. Como não tem tanto ouro, tem menos ouro aqui do que tinha inicialmente, o resultado é que a quantidade de moeda diminui, né? Então a gente não pode emitir mais tanta moeda. E daí qual que é a situação? Se a importação reduz, exportação aumenta a oferta monetária, a gente pode ver uma situação em que quando a exportação é maior que importação, a gente tem aumento da base monetária, e quando importação é maior que exportação, a gente tem redução dela. O problema do caso brasileiro é que, em geral, a gente estava numa condição em que a importação era maior que as exportações. Então, por isso é chamado desequilíbrio externo. Tá? Então, olhando nessa imagem, a gente pode observar uma situação em que as importações são maiores que as exportações. Nesse caso, vai sair ouro do país. Com a saída de ouro, o Banco Central não pode ofertar mais tanta moeda, então a oferta monetária se reduz. Respeitando a teoria quantitativa da moeda, com a redução de moeda, caem os preços internos. Se caem os preços internos, os produtos importados eles ficam mais caros relativamente aos produtos nacionais e os exportados mais baratos para o consumidor estrangeiro. Com isso, as exportações elas crescem e elas ficam maiores que as importações. Entra ouro no país, com a entrada de ouro se pode ofertar mais moeda, com a oferta maior de moeda os preços internos sobem,
Com isso, os bens importados ficam mais baratos relativamente aos bens exportados, e a gente volta para a dinâmica inicial. Então, qual que é o resultado? É que num sistema de padrão ouro, esse comportamento da balança comercial ela vai variando muito, né? Ela varia, ela tem oscilações, né? Então, em momentos com uma balança comercial mais favorável, momentos com a balança comercial menos favorável. E a questão toda aqui é que, lembrando lá no início do semestre, na aula 2, o problema da deterioração dos termos de troca. Então, a grande questão é que nos países ricos há uma tendência dos produtos que eles exportam se valorizarem. Então, o que para eles vale mais a situação em que as exportações são maiores que as importações. Já para os países pobres, há uma tendência de desvalorização do preço dos seus produtos exportados, então, e valorização dos produtos que eles importam. Como resultado, há uma tendência maior dessa saída de ouro, o que leva ao problema na redução de oferta monetária e que numa economia assalariada dificulta o pagamento, inclusive, dos trabalhadores e impede o aumento dos salários. Isso acaba sendo uma restrição ao crescimento de longo prazo do país. Tá? Então, se a gente pegar especificamente para um caso de um país como o Brasil, o padrão ouro ele traz alguns problemas. Primeiro, são variações bruscas na balança de pagamento, né, por causa da volatilidade de preço dos seus bens exportados, que levam a grandes variações na oferta monetária. O segundo é o que o Brasil, na época, ele tinha um alto coeficiente de importações. Então, o Brasil ele importava muito comparado ao que ele exportava. Coeficiente de importações é pegar a importação e dividir pelo número de exportações. Então, nesse caso, se importava muito mais do que se exportava e, com isso, a saída de ouro era muito mais constante. E, além disso, os produtos primários eles têm uma volatilidade de preço maior no mercado internacional, né? O caso do café. Isso significa que eles tendem a variar muito de preço ao longo do tempo. Então, essas variações bruscas na balança de pagamentos aconteciam com mais frequência. Tá? Então, comparando como resultado o Brasil com um país industrializado, se a gente pegar a proporção do déficit e superávit em comparação à oferta monetária, a gente vai ver que no Brasil o tamanho relativo do déficit ou superávit da balança de pagamentos, ele ocupa uma parcela muito maior da economia do que num país industrializado. Então, ao representar uma parcela maior da economia, ele tem um impacto muito maior no nível de renda nacional. Então, quando o setor exportador ele entra em crise por causa de uma queda no preço do produto exportado, isso tem um impacto na renda nacional muito mais intensa do que teria num país industrializado, em que seus produtos eles tendem a se valorizar no longo prazo, né, nos seus preços internacionais, do que num país como o Brasil, que bens primários tendem a ter uma deterioração dos termos de troca no longo prazo. Como resultado, o Furtado, na sua obra, ele vai criticar a aceitação da doutrina do padrão ouro do Brasil sem questionamento, porque na prática ela levava constantemente a problemas de estrangulamento externo, ou seja, que faltava capital, faltava dinheiro para financiar as importações, e com isso o governo brasileiro tendia sempre a se endividar, a tomar empréstimos internacionais que eram muito onerosos para o Tesouro, para o governo brasileiro. Quando problemas surgiam, se culpava o país, se dizia que o Brasil era perdulário, que não era responsável, ao invés de se culpar a doutrina do padrão ouro, que não se encaixava com a realidade nacional. Mas é importante também ter cuidado com a tendência contrária de achar que o Brasil é diferente e a teoria econômica não se aplica aqui. A teoria econômica ela se aplica em todas as regiões do mundo, só que determinados modelos econômicos não se encaixam perfeitamente a todas as situações. Então, alguns tipos de política econômica funcionam melhor para alguns países e melhor para outros. Não é o caso do padrão ouro para a economia brasileira. Durante todo o período da República Velha até 1930,
se instituiu no padrão ouro no Brasil, abandonando quando era inevitável, mas retornando sempre que possível. Então, o padrão ouro ele causava problemas estruturais na balança de pagamentos. Quando não se conseguia financiar, se abandonava o padrão ouro, mas acabava se voltando até como forma de acordo internacional para ter apoio dos países desenvolvidos e na busca de empréstimos internacionais. O Furtado ele preferia, dentro da sua obra, que se tivesse adotado uma política monetária que desse maior controle da oferta de moeda ao governo para que ele pudesse fomentar o crescimento e superar as crises. O que também o Furtado vai colocar é que, como acontecia esse problema de desequilíbrio externo com frequência, se tornava muito necessário a ação do governo para tentar reduzir as perdas na economia agroexportadora, porque o setor agroexportador era a base da economia nacional. Então, o governo ele se utilizava de dois tipos de política principalmente, de desvalorização quando caíam os preços internacionais, ele desvalorizava o câmbio, né, o que fazia o produto nacional ficar mais barato e com isso as exportações crescerem, e uma política de valorização do café, que é a mais famosa, é o chamado Convênio de Taubaté. Então, que era uma forma de retirar o café do mercado para que os preços internacionais subissem com a redução de oferta do café. Esses mecanismos eram eficientes no curto prazo para proteger a cafeicultura, mas eles tinham efeitos negativos a longo prazo, porque com o tempo os estoques de café cresciam muito, com o estoque de café os custos de manutenção também era necessário financiar eles com aumento de impostos, isso tinha efeito na renda dos cafeicultores, e a desvalorização cambial ela fazia com que as importações ficassem muito caras. Em algum momento isso podia tornar difícil o processo de investimento produtivo no país, dado que se utilizava muita a importação de muitos bens de capital né, de outros países, e também se encarecia inclusive o consumo de certos produtos básicos como vestimentas, etc., que também eram importados. A vantagem desse tipo de política consistia principalmente na desvalorização cambial, que ela mantinha em moeda nacional a rentabilidade da cafeicultura e o nível do emprego, mas gerava dois tipos de problema. Desvalorização cambial escondia os sinais dados pelo mercado de superprodução do café, e a desvalorização também encarecia todos os produtos importados à economia, que é chamada socialização das perdas. Ou seja, se o setor agroexportador é a principal fonte de riqueza do país, e a principal fonte de riqueza do país é o aumento do lucro do fazendeiro, do cafeicultor, né, e do seu consumo, então o governo adotava medidas que desvalorizavam a moeda para que o lucro do cafeicultor crescesse, só que isso tinha efeito nos produtos importados. Ao fazer os produtos importados ficarem mais caros, isso encarecia o custo de vida de toda a população, né? Mas mantinha o nível de renda dos cafeicultores. Então, para proteger a renda do café, se passava o custo para o resto da sociedade. E isso é chamado de socialização das perdas. Então, quando caía os lucros do café, a perda não ia para os cafeicultores, mas sim para o resto da sociedade. Porque ao prejudicar, pelo menos a lógica era ao se prejudicar os donos do café, os produtores de café, a gente estaria atacando também a principal fonte de geração de renda e de emprego no país. Então, para evitar isso, protege-se a renda deles. Tá? Aqui nesse gráfico a gente pode observar o comportamento do preço do café vezes a taxa de câmbio implícita. Tá? Então, vocês podem ver que nos momentos em que a taxa de câmbio cresce, né, o preço do café também cresce, só que num ritmo muito mais acelerado. Né? Então, esse é o comportamento que a gente pode observar na economia, com exceção ali no final do século XIX, onde o câmbio ele dispara e o preço do café ele cai muito. Então vocês veem que serve meio como um contraponto, né? Então,
Se o preço do café está subindo, dá para baixar um pouco o câmbio, dá para desvalorizar a moeda nacional. Se o preço do café está caindo, a gente valoriza o câmbio, valoriza o câmbio, ou seja, faz com que a moeda nacional fique mais barata frente à moeda internacional, para que a venda do produto seja compensada também. Então, os preços a gente vai conseguir aumentar a exportação desses produtos, tá? E fazer com que a renda do café não caia tanto. Bom, então com isso a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula a gente continua discutindo esse processo de transição para o trabalho assalariado. Então, bons estudos e até a próxima aula.